E após o Flamengo perder o título da Copa do Brasil, a imprensa esportiva começou a especular quem pode ser o novo técnico do Flamengo. E na manhã desta segunda-feira, saiu uma notícia muito importante dizendo, inclusive foi no site do GE, vou deixar os créditos a eles, dizendo que o Flamengo já começa a negociar com o técnico Tite. Exatamente, nação, exatamente. E nós vamos analisar, porque ainda o Flamengo não se pronunciou oficialmente sobre qualquer tipo de decisão que vai tomar após a perca do título da Copa do Brasil. E a torcida está esperando nesse momento, porque o Flamengo desembarcou ontem no Rio de Janeiro, não se pronunciou, não falou com a torcida e agora é esperar para ver o que vai acontecer. A imprensa esportiva falou sobre isso, sobre quem pode ser o novo técnico do Flamengo caso o Sampaoli seja demitido hoje. Vamos analisar nesse momento. Faz o seguinte, já chega deixando o seu like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, para que esse vídeo chegue a outros torcedores do Flamengo. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, mande aí para o seu amigo flamenguista para que todos venham aqui no vídeo e escreva a sua indignação nos comentários para a diretoria do Flamengo. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui sempre, todos os dias, tem notícias e informações do Flamengo para vocês. E aqui nós vivemos, Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então analisar as notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Fase do Flamengo, hein? Dorival Júnior não. Sampaoli e Gabigol falaram depois da perda do título. Acho que el desarrollo del juego fue favorable al Flamengo. En las dos finales creo que de los 4 tiempos, 3 tiempos fueron para Flamengo. Esta Copa Flamengo fue mejor que todos sus rivales, mas este es fútbol. Como ele falou, eu também acho isso, na verdade. Eu acho que a gente fez uma campanha maravilhosa na Copa do Brasil, onde tiramos o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Grêmio. Todos com jogos que creio que a gente foi melhor. Foram 2 jogos aqui também, creio eu que em 3 tempos a gente foi melhor que o São Paulo, mas infelizmente não é justo futebol, então acabamos perdendo. Nosso foco agora no Brasileiro, tentar o título e também para a Libertadores. Eu gostaria de entender, o que é ser melhor para o Gabigol, para o Sampaoli? Futebol, o que vale é bola na rede. E também não adianta você ficar com a bola. O Flamengo teve trocentas chances de gol contra o São Paulo? O Sampaoli falou, o Sampaoli falou que o Flamengo foi melhor que todos os rivais nessa competição. Bom, eu discordo do que disseram Gabigol e Sampaoli. Em que mundo estão Gabigol e Sampaoli? Contra Atlético Paranaense, contra Grêmio foi, tanto é que passou da forma como Copa, passou. E o Fluminense também. E contra o Fluminense também, foram superiores. Não, tudo bem, mas e na final? Agora, em relação... São Paulo também foi superior aos outros que passou antes. Em relação aos 4 tempos que ele fala dessa final, de fato, em 3 tempos o Flamengo tentou jogar, mas não foi suficiente. Tinha que ser suficiente, não foi suficiente. No futebol não existe isso, primeiro tempo, segundo tempo. Existe, no caso desse aqui, o duelo de 180 minutos. No duelo de 180 minutos, o São Paulo venceu por 2-1 e acabou a discussão. Eu entendo que ele queira levar para o lado dele, né? Vou aqui vender o meu peixe. E se você quiser fazer esse recorte, eu lembro de uma vez o Diniz ter dito no jogo que o São Paulo perdeu, como técnico do São Paulo, que o São Paulo ganhou o segundo tempo. São Paulo ganhou o segundo tempo no jogo contra a LDU lá. Não adianta nada ganhar o segundo tempo porque você tem que ganhar os 90 minutos. No caso ontem, tinha que ganhar os 180 minutos. E o Flamengo deu o primeiro tempo do jogo do Maracanã para o São Paulo. Deu por escalação equivocada do seu Sampaoli. Depois ele tentou melhorar. Ele ontem até foi melhor ao longo do jogo. Acho que sim, mas não o suficiente para ganhar. Então, assim, o Gabigol vai falar injustiça. Vai querer desmerecer. Não houve injustiça nenhuma. O São Paulo foi merecedor de levar o título. Não, é a mesma coisa que dizer que foi melhor. O River Plate jogou mais que o Flamengo em boa parte do tempo. Isso não interessa. O Flamengo foi merecedor. Foi lá e virou o jogo e ganhou. E ganhou em 5 minutos. Não interessa. O Flamengo mereceu o título. E não interessa ontem também. O São Paulo foi merecedor do título para mim. O São Paulo, o tanto que o São Paulo foi superior naquele primeiro tempo,
O Flamengo não foi superior ao São Paulo em nenhum dos tais dos três. Nenhum dos tais dos três. E aquele tempo foi fundamental, por ser o primeiro, por ter condicionado a decisão. Sim. Se o segundo tempo do São Paulo no Maracanã não foi tão bom quanto o primeiro, foi porque também não precisava. O São Paulo fez uma opção por administrar e não se expor. Ontem a mesma coisa. Ontem o São Paulo, eu não acho que o Flamengo foi tão superior ao São Paulo assim. Eu acho que o Flamengo era superior até o gol. E não foi só por causa do gol. O Flamengo começa muito bem. Tem o lance do Pedro que podia ter mudado a história dessa final. Se o Flamengo faz um gol ali. Porque aí, ontem a gente precisava de uma conjunção de fatores, né? O Flamengo jogar muito mais do que jogou e o São Paulo não jogar perto se intimidar. O São Paulo não se intimidou. O senhor tem, na minha opinião, na minha visão, tem a necessidade de cada um quando começa o jogo. O fato de o São Paulo ter vencido o primeiro jogo por 1-0, começar ontem com a vantagem, faz com que o São Paulo esteja mais confortável. Ou não? Se o São Paulo tivesse... Lembra como foi Corinthians e São Paulo? O São Paulo perdeu o primeiro jogo. Chegou com a necessidade de virar. Foi outro São Paulo. Exato. Eu esperava um São Paulo diferente. Eu esperava um São Paulo que pudesse administrar melhor a vantagem que ele teve. O Flamengo dificultou muito o São Paulo, como a gente já mostrou ali. O São Paulo teve que recorrer o tempo todo ao goleiro para tentar ficar quebrando bola de lá. Ele foi abaixo, acho que ele, na primeira metade do primeiro tempo, especialmente, estava um pouco assustado com o jogo. A bola estava queimando nos pés dos jogadores do São Paulo, mas isso não quer dizer que o Flamengo merecia ter ganho o título. O Flamengo, até o último minuto, teve chance de fazer um gol e levar a decisão para os pênaltis. Teve aquele chute do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, já no finalzinho que ele traz. Uma chance com o Gerson no primeiro tempo ainda. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O Flamengo teve 180 minutos e nesses 180 minutos o resultado foi São Paulo 2-1. Então acabou, não tem mais discussão. O São Paulo tem que entender que o futebol é dessa forma. A proposta da decisão era essa. O Flamengo, é verdade, foi muito bem contra o Fluminense, muito bem contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, mas contra o São Paulo não conseguiu. Ele deveria lhe dar os parabéns ao São Paulo. E aí o problema todo é que isso se soma à Supercopa do Brasil, vencida pelo Palmeiras. Recopa Sul-Americana, vencida pelo Independente Del Valle. Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, em que o Flamengo não chegou sequer à final, né? E eu acho que tudo começa naquele canto lá. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Puxado pelo Marcos Braz, no vestiário do título da Libertadores. Olha aí. Aí tem o Campeonato Carioca, ele perde Taça Guanabara e título carioca para o Fluminense. Da forma como foi. Sendo atropelado pelo Fluminense no último final. É eliminado pelo Olímpia da Libertadores da América e hoje está fora da zona de classificação para a Libertadores no ano que vem no Campeonato Brasileiro. Então, você junta tudo isso, até aqui é um fracasso o ano do Flamengo. E ainda vem na entrevista coletiva dizer que jogou melhor? Depois de tudo isso, olha essa tela aí. Professor, esse ano nem rolou a Tacinha Guanabara, que a gente fala que a Tacinha Guanabara não é título, mas é uma tacinha, e também foi perdida. E é sétimo no Brasileiro, correndo o risco de ficar entre os quatro. Tem time para ficar entre os quatro? Tem. Mas se continuar jogando da forma como tem jogado... eu falava da vontade na sexta-feira e muita gente criticou, falando, você está falando que os jogadores estão com má vontade. Não é má vontade. A vontade, ela está atrelada no que você vai entregar em campo. E os caras, no jogo de ontem, correram mais. A escalação que o Sampaoli coloca ontem em campo era um time que, como disse muito bem o Eugênio, descendo ali o Bruno Henrique, liberando mais o Arrascaeta, dando a liberdade para o Arrascaeta ter um pouco menos de obrigação defensiva. E mesmo assim, ele pressionava da maneira, da condição física que ele tinha, a bola ali na saída de bola do São Paulo. Agora, se o Flamengo continuar nessa pegada... Uma pré-Libertadores, a gente pode considerar um ano rasgado, literalmente. Já tá, né? Já começou. Um pouquinho de autocrítica não faz mal para ninguém, né? Não. O Flamengo está na humildade que está, por falta de autocrítica e humildade. Sim. Como definir a temporada? Terrivelmente decepcionante. Decepcionante é pouco. É terrivelmente decepcionante. Não se salva nada dessa temporada. Não se salva nada desse trabalho, como não se salvou nada dos trabalhos dos técnicos anteriores, à exceção do Dorival. Falava, salvou o quê do Paulo Souza? Salvou o quê do Domi? Rogério Ceni conseguiu um título, tá certo ali, acho que foi uma condição à parte, mas está na hora do Flamengo ter um pouquinho mais de autocrítica
em relação ao momento em que vive, né? Ontem competiu... Se você pega o investimento dele em comparação com os outros, é um absurdo. Pois é, aí é que pega. Ontem competiu, mas foi muito pouco. Competir só não daria o título ao Flamengo. Não é muito pouco, já que você está dizendo, a gente olhando mais de uma forma maior ou macro, como se diz, não é muito pouco para esse Flamengo, com esse investimento, com esse elenco, se contentar, ouvir dizer que competiu? É muito pouco e muito tarde. Porque, olha, desde quando a gente está falando desse time competir? É certo, fez uma boa Copa do Brasil, a gente não pode esquecer que a Copa do Brasil é uma competição espacejada. Sim. Entre essas boas partidas do Flamengo na Copa do Brasil, teve partidas tenebrosas pelo Campeonato Brasileiro. E da Libertadores a gente não está falando no campeonato de ponto corrido. Copa do Brasil é um teste de resistência. Quem chega é quem chega melhor. Não te dá handicap, né? Favorito, positivo, nenhum ter vencido os jogos anteriores. Nada. Está sempre zerado. Sempre zero. Ganhou, né? No final das contas. E não é esse mesmo Flamengo que ficou descontente com o Dorival Júnior, mesmo tendo vencido, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e não ficou satisfeito porque tinha que ter dado show e mandou o técnico embora? E agora termina vice da Copa do Brasil e vem querer dizer que jogou melhor 3 tempos? É isso que eu tô ouvindo? É que eles queriam comer. Eles mudou? Queriam comer um banquete, né? E esqueceram o arroz com feijão, voltando ali ao que disse o Dorival na coletiva dele. Mas o que adianta você querer comer um banquete se você tem alergia, se você não se dá bem, se seu estômago reage? Eu acho que assim, a cadeia vem lá de cima. A diretoria pode olhar para essa temporada e ter a humildade de pensar em como vai fazer para não errar para a temporada que vem. Qual a responsabilidade do Sampaoli e qual a chance dele continuar? Não estou dizendo nem em 2024, estou falando agora. Então, ele não o continua. Sampaoli, ele é um técnico de campo. Ele falou várias vezes durante esse período no Flamengo que é o seguinte... Tanto que o jogo acaba, ele vai embora. O que acontece é isso. Campo mesmo. O que acontece fora do campo aqui não interessa a ele. Mas não deveria interessar? Mas ele nunca fez isso na carreira inteira. Muito de cada um. É muito de cada um, porque na cabeça dele, o que acontece fora de campo é responsabilidade da direção do clube. Ela que tem que organizar isso. É que no futebol brasileiro não funciona assim. No futebol brasileiro, historicamente, né? Não agora porque em alguns clubes já há uma profissionalização e cada um cuida da sua parte. Não é o caso do Flamengo. No caso do Flamengo... Vamos tentar ser mais específico para todo mundo entender o que é o fora de campo. Vamos elencar aqui. O relacionamento do time, o ambiente do vestiário, sabe? Cuidar de tudo. É evitar... Mas o técnico não tem que cuidar disso também? É evitar que um preparador físico dê um soco na cara de um jogador. É evitar que 2 jogadores briguem dentro de um treino. É criar um ambiente. O Sampaoli, a gente já viu inúmeras vezes. Ele é um cara que se preocupa, tem o foco dele em montar o time para jogar. Estratégias de jogo. Fora isso, ele, na cabeça dele, não tem responsabilidade. A questão evitar dele que o preparador físico, que é da equipe dele, dê um soco no jogador, também não deve ser responsabilidade dele? Olha, isso o que vem depois, punição ou não, tudo bem, isso diretoria. É de cada um. Mas para mim deveria ser. Então, mas, Abel, é característica e pra você, de cada um. Não deveria? Há treinadores com perfis diferentes. O dele não é cuidar do extracampo. Mas é muito radical. Se o preparador físico do Manchester City der um soco no De Bruyne, o Guardiola não tem que estar nisso? Mas é característica dele, Abel. Mas ele é muito radical. Eu não estou dizendo... eu entendo que é radical. Deve ou não o técnico? Flamengo só deu certo nesses últimos anos. Para mim é uma característica errada do Sampaoli, para mim. Então, mas todo mundo sabia. Você não de hoje. Todo mundo sabia. Ele não é assim. Ele não deveria mudar? Então, mas ele quer mudar? Se pra ele tá tudo bem... Eu acho que não. Eu acho que quem tem que mudar é o clube. O clube, porque ele não pode ficar dependendo do técnico que chega conseguir criar um ambiente. Exatamente. Ele tem que proporcionar ao técnico a capacidade de fazer o trabalho dele e não se preocupar com o resto, porque o trabalho dele já é muito grande. Então, assim, só deu certo. E aí é o seguinte, quando o técnico faz e abraça o trabalho que deveria ser, além do dele, o trabalho da diretoria, ele tem que tomar decisões que às vezes ele toma e é criticado pela diretoria porque tomou. Sim. Como aconteceu com o Dorival. Porque não há um planejamento. No Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo ano passado ganhou. O Flamengo tem sofrido, Abel,
nos últimos anos, paga pelo grande investimento que tem, pelo grande time que possui, ele conquista muitos títulos, conquistou não esse ano, mas nos anos anteriores, e quanto mais você conquista título, mais competição você joga. Então o calendário dele é muito inchado, muito inchado. É preciso que haja um planejamento para equilibrar. Já falamos aqui, o Sampaoli, por exemplo, em momento nenhum, sentou e fez um planejamento. Olha só, o brasileiro eu vou botar o time B, vou jogar as Copas com o time A. Como fez o Dorival ano passado. E foi criticado. Como não fez o Renato no ano anterior. E chega no momento em que o time não aguenta mais. Chega a esse ponto da temporada, que está perto do fim, faltando 2 meses, 1 mês para terminar o ano, os jogadores não têm mais fisicamente força para jogar. E aí, ano passado, o Dorival entendeu isso, focou em ganhar os 2 títulos possíveis. Quando acabaram esses 2 títulos, o Flamengo já era campeão, restavam 4 rodadas de brasileiro, que não prestavam para nada, não serviam para absolutamente nada. E aí cobraram o Dorival, porque nesses jogos o Flamengo não foi bem. Aqueles jogos não interessavam a ninguém. Ah, porque aí entregou... Sim, o Gabigol já tinha dito, inclusive, estava saindo de férias. Porque já tinha ganho Libertadores e Copa do Brasil. Não tinha mais chance de ganhar no Brasileiro. Isso se chama soberba. E aí é o seguinte, o Dorival não conseguiu fazer nas rodadas finais com que o Flamengo jogasse bem. Não importavam as rodadas finais, o Flamengo já tinha os 2 principais títulos que poderia ganhar naquela altura. E aí é ter um pouco de entendimento do que é gerir o grupo internamente. Mas eu continuo discordando de vocês, obviamente respeitando a opinião de vocês dois, Natália e Eugênio, mas eu discordo. Todos nós estamos dizendo aqui, exaltando o Dorival Júnior, não só pela qualidade tática, mas por criar um bom ambiente. Você mesmo destacou isso, não é? Criar um bom ambiente faz parte do fora de campo, e não só da parte do campo. Nós mesmos, e o professor falou isso nas últimas semanas, lembrou que o Sampaoli teve problemas de relacionamento na seleção argentina, isso é público e notório, isso atrapalhou ou não a passagem dele pela seleção argentina, né? Dentro da Copa do Mundo. Vai ser radical aí, assim, lá longe, eu não concordo que Abel, ele tem já conseguiu. Isso faz parte, isso é característica dele. Ele já conseguiu algum sucesso na carreira dele, trabalhando dessa forma. Sim, mas você foi campeão, posso te lembrar? Foi campeão da Copa América com a seleção chilena, fez um ótimo trabalho lá. E o Vidal, outro dia, espinafrou, dizendo que foi um dos piores treinadores da vida. E aí foi campeão. Ele construiu a carreira dele. Pra mim é um defeito do Sampaoli que ele deveria mudar. Eu não concordo que o técnico é só a tática. Não, o técnico tem que controlar, tem que ajudar a controlar o vestiário também, na minha opinião. Se eu te apontar um defeito e você não quiser mudar, é característica sua. Mas aí também o clube tem que... Então, aí é que entra. Pra mim é que entra aí. O problema é a diretoria. Todos os trabalhos do Sampaoli, em todos os clubes, tem alguma coisa. Todos. Por que no Flamengo, que tem um monte de estrela, ele ia fazer um ambiente bom? Todos também têm alguma encrenca, né? Todos? Todos também têm alguma encrenca. Então, assim, não faz sentido. Eu acho que se ele não quiser promover bom ambiente, ninguém é obrigado a ser paizão. Mas em alguns momentos ele promove um mau ambiente. Não custa dar bom dia, não custa estar ali com jogadores como ontem, no fim, né? O cara vai embora. Não custa evitar atritos. Ele não evita atritos. Teve um tempo técnico. Ontem teve de novo, mas no primeiro jogo no Maracanã, teve um tempo técnico que o cara não foi nem na roda conversar com os jogadores. O técnico não pode estar à parte do tempo de Deus, técnico. Gente. É isso. Então ele envenena. Além de tudo, ele ainda envenena. E envenena num clube que não tem estrutura para ter o anteparo, né? Porque eu acho, aliás, no futebol em si, eu acho que você devia ter sempre um técnico de campo e um cara para interface com os jogadores. Uma dupla tipo que trabalhassem juntos, Parreira e Filipão. Filipão cuida da cabeça dos caras. Concordo com vocês três. É óbvio que a diretoria tem que participar, a diretoria tem que ajudar, às vezes, ou é um executivo de futebol, ou é um diretor técnico, como você lembrou da seleção brasileira, mas o técnico ficar alheio a tudo isso, eu discordo. Não, se você junta um técnico mala, uma diretoria que não dá o anteparo, omissa, um elenco, que também o elenco sofreu um choque térmico. O elenco saiu da mão de um técnico como o Dorival, depois para um Vitor Pereira, que não é muito diferente do Sampaoli em termos de relacionamento humano. Então. E agora caiu no Sampaoli. Então imagina esses jogadores, o choque térmico deles. Isso ontem ficou claro, eles beijavam o Dorival. Era o Dorival que ia consolar.
O técnico do adversário foi consolar. Então, acho que também o cara não quer se envolver nessas coisas. Pega o exemplo da Europa, vai. O Klopp, antigamente o Wenger. O próprio Tite saiu eles na não Copa estavam do lá Mundo, em na dia a dia de eliminação. treino, mas também ninguém tinha notícia dessa coisa tão assim. O cara é intocável. Parece professor de algumas universidades, assim, que você tem que marcar a hora aí na Você é assim, sala professor? dele. Eu não. A pessoa me pega lá no corredor, no elevador, eu converso com todo mundo. Mas é o meu jeito. Tem Não gente dá que pra não, comparar. Você que falou não tem Tite, esse não jeito. dá pra comparar Tite, Mas eu não tô comparando, tô falando da relacionamento atitude. com Eu tô falando os da atitude. jogadores. Ele saiu de campo e deixou o time chorando Tite também. era admirado por todos no Corinthians, na seleção, não deu certo, mas não E tinha... o Sampaoli é o eu tô Tite não é falando da cara que- atitude de sair de campo. Por isso que eu falei, tem treinadores, eu não Vanderlei sai condeno. de campo. Eu não condeno porque tem muito treinador que é alheio a essa parte. Então, assim, é característica. Ah, mas errado ou certo é ele. Eu não faria. O que quer dizer que eu não faria não quer dizer que é certo ou errado. É a forma como eu encaro a vida. Mas é sempre Agora, assim, Nath? O Ele cara é sempre sempre foi assim? assim, professor. Não, o maior mala. Ele é assim no faz treino. o ranking dos malas Ó, do futebol. Ele é é, o assim maior. ele é assim no treinamento, acaba o treinamento. Ele é um cara assim. Ele sempre chato. foi assim. Então, se o Flamengo tivesse tido a capacidade de olhar esse extracampo dele e falar, pô, a gente precisa de um cara que o extracampo seja um pouco melhor, não traria ele. Agora, ele, o que ele tem a entregar, o que ele tem a dar, é isso. Aceitaram Para o Flamengo, isso. dentro da estrutura que existe hoje no Flamengo, não é suficiente. É, exato. Esse é o ponto. Não é suficiente. É preciso que o Flamengo tenha um treinador que cuide de tudo. E foi assim com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival, que faz o trabalho também da diretoria. Sim. E pensando no futuro, como até agora não há sinal de que vai mudar a estrutura de poder no Flamengo, né? Continua o Landim, continua o Marcos Braz, continua o Bruno Spindler, continua o Juan, continua o Fabinho Soldado, continua o pessoal que está lá, precisa então de um técnico que domine todo o departamento de futebol. Ó, agora é tudo comigo, eu assumo a responsabilidade de tudo. Se conseguir achar esse técnico, você fala aí do Tite, acho que o Tite tem estofo para tentar fazer esse trabalho. Pode ser que dê certo, mas se continuar largado, do jeito que está largado no extracampo, porque não é só 4 linhas, futebol é fundamental o extracampo, se continuar largado desse jeito, não vai a lugar nenhum de novo. Já para o Tite pode faltar conexão com as 4 linhas. Se achavam que o Dorival o Tite tem outro problema, que é a conexão com a torcida também. Então, se não há uma simpatia inicial da torcida do Flamengo com o Tite. Se achavam que o Dorival não jogava o futebol dos sonhos, o futebol do Tite, então, o futebol que a gente conhece, médio do Tite. Só para completar do Sampaoli, já que o negócio dele é campo, a passagem dele pelo Flamengo, então, foi um fracasso total, porque também o time jogou bola mesmo, o que se espera, uns 3 ou 4 jogos, né? No meio de tantos, E ele já cansou quase de falar nunca sobre jogou. isso, o Sampaoli. Então não foi bem. Dar entrevista, cansou de dar entrevista. Jogos que levaram a nada. Estou abrindo mão do meu estilo de jogo para Porque tentar eles não encaixar. assimilam. Porque eles não. Estou tentando. E várias vezes falou: não consigo fazer o time atender às expectativas. Ele já assinou o fracasso dele, só que ele não vai pedir demissão, porque tem uma multa rescisória para receber. Mas eu também não Abel, pediria. o Sampaoli está me lembrando um velho samba de Wilson Batista, que o Paulinho da Viola regravou, né? Que foi, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. Isso é bonito, hein? Exatamente. Eu sou assim. É bonito do samba, né? do Vai samba, conviver mas no na dia a dia vida com um é. cara desse. Nação, tá aí então as últimas informações do Flamengo, mas nesse momento a informação que nós temos é que o Tite está já negociando com o Flamengo. Isso é uma notícia que saiu inclusive aqui no site do GE. Eu vou até ler para você, essa notícia saiu hoje de manhã, foi postada às 7 horas da manhã. Inclusive nós vimos ontem que o Flamengo perdeu a final da Copa do Brasil, e a imprensa tentou fazer a cobertura da volta do Flamengo, a chegada no Rio de Janeiro, mas eles fizeram ali podemos dizer assim, meu amigo, que enganaram ali a saída e conseguiram driblar os torcedores que estavam fazendo protesto ali no aeroporto, esperando o Flamengo. E vamos ver agora o que eles vão se explicar, porque até agora eles não se pronunciaram depois da perca do título da Copa do Brasil. E a notícia que saiu é o seguinte: o Tite e o Flamengo abrem negociações nesse momento. Vamos ver o que pode acontecer. E fala assim, ó: treinador de 62 anos está desempregado desde que deixou a seleção após a última Copa. O Jorge Sampaoli se arrasta como técnico do Flamengo e o vice
campeonato da Copa do Brasil, reforçou a certeza de que o fim da relação acontecerá a qualquer momento. Assim, a diretoria rubro-negro olha para o mercado na busca pelo substituto, e o nome de Tite é o mais forte no clube. Então, a qualquer momento pode acontecer uma reviravolta aí no Flamengo, o Flamengo anunciar a saída do Sampaoli e a chegada de um novo treinador, que pode ser o técnico Tite. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Escreva nos comentários, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui nós vamos trazer todas as informações do Flamengo. Assim que chegar alguma informação importante, nós vamos trazer para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.